Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Carlos Pedro. Carlos, boa tarde mais uma vez. Começamos com os incêndios em Vozela. Vários reacendimentos têm dificultado a tarefa aos bombeiros, mas as autoridades dizem que o fogo está, por agora, dominado. As chamas estão dominadas, mas o fogo não está resolvido. À luz, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vozela, Francisco Lima, aponta para um perímetro muito grande, o que tem dificultado o trabalho destes operacionais. Ainda assim, o comandante reafirma que a situação está mais calma e que o vento não sopra com intensidade. São quase 1.200 operacionais apoiados por 400 viaturas e 5 meios aéreos. E os operacionais portugueses, Carlos, que combatem esse incêndio que deflagrou em Vozela, contam também com o apoio de militares espanhóis. Da Unidade Militar de Emergências e que esteve na região centro com mais de 100 operacionais, o jornalista Miguel Pinheiro Correia foi conhecer a missão destes militares, muito elogiada por populares portugueses. Mesmo com o fogo à porta, os moradores de Daires, em Tondela, não poupam tempo nos elogios. Os que acudiram aqui são espanhóis, e esses foram os espanhóis. Espanhóis impecáveis que disseram é para arder até aqui, porque é para logo não nos chatearem. Em época de incêndios, a rivalidade ibérica não vai a jogo e o idioma também não é um entrave. Bueno, al final hay que intentar solventar todo tipo de problemas y yo creo que cuando hay ganas nos entendemos entre todos. A voz que ouvimos é do homem que comanda mais de 100 operacionais espanhóis no combate às chamas em Tondela. Buenas, soy el capitán Daniel Salson. Daniel Salson veste uma farda vermelha, mas não é bombeiro. La UME es una unidad militar que está especializada para actuar frente a todo tipo de emergencias. Os militares da Unidade Militar de Emergências, ou UME, atuam em todos os cenários, desde sismos a cheias ou incêndios. Em Espanha estão divididos em 5 batalhões, que tanto podem atuar no território nacional como fora. Puede hacerlo a través de varias maneras. Tenemos a través de tratados bilaterales, es decir, los países, tratados bilaterales de cooperación en emergencia se puede hacer. Luego una manera fundamental, que es como estamos activados actualmente, que es a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Os militares chegaram a Portugal ainda na madrugada de sábado. Nada más llegar y directamente según llegamos empezamos a trabajar y a ayudar en el incendio. Saíram de Espanha com maquinaria pesada, mas não só. Trouxeram comida e bebida suficiente para garantirem a autossuficiência. Para muchos deles, Portugal no es novedad. Creo que la coordinación es muy buena, es fantástica. Tengo que decir que el 5º Batallón en Emergencias ya ha desplegado anteriormente en Portugal, desplegamos en 2017, también estuvimos cerca de esta zona en 2024. Por eso la relación es bastante fluida. A criação de ramo militar em Portugal idêntico à UME é debate antigo. Daniel Salson reconhece as diferenças de cada país, mas elenca as mais-valias desta unidade. Bueno, cada país un poco tiene su idiosincrasia y puede tener las organizaciones o infraestructuras en función de su sociedad. Lo que sí que puedo decir es que la Unidad Militar de Emergencias aporta una serie de valores que no hacen otra cosa que sumar, es decir, espíritu de sacrificio, abnegación, capacidad de lucha en todo tipo de terrenos. Sobre os elogios dos portugueses afetados pelos incêndios, o capitão reage com orgullo. Al final es nuestra razón de ser y la verdad que no hay nada mejor que sentir el agradecimiento de las personas que han sido ayudadas y que has podido salvar incluso su vida o sus bienes materiales, su casa. Enquanto as chamas lavrarem em Portugal, os militares continuarão na região centro. Depois, regressam a Espanha, onde aguardarão a próxima missão. Um trabalho do jornalista Miguel Pinheiro Correia em Vozela, na freguesia de São João do Monte. Entretanto, ainda sobre os incêndios, o comandante dos bombeiros de Salto, em Montalegre, denunciou hoje a presença de dezenas de pessoas na zona de Sete Lagoas, em Cabril, no Parque Nacional Peneda do Gerês, e alerta para o perigo que correm estas pessoas devido aos incêndios. Em declarações à Lusa, Hernani Carvalho revela que ontem e hoje tiveram que resgatar 2 pessoas que caíram na zona das Sete Lagoas, onde estavam apesar do estado de alerta e de ser proibida a circulação e permanência naquele local.
E, Carlos Pedro, o calor e o risco de incêndio está a obrigar a CP a interromper e, em alguns casos, reter comboios de forma temporária. A CP divulgou esta tarde um esclarecimento sobre o impacto do calor extremo na operação dos últimos dias. A empresa explica que as temperaturas estão a afetar componentes de infraestrutura ferroviária, como os sistemas de sinalização, acatenários, aparelhos de mudança de via e outros equipamentos fundamentais para a circulação segura dos comboios. Por este motivo, há circulações que têm sido interrompidas em determinados locais da rede ferroviária. A CP também já tinha dito que neste fim de semana seriam suprimidos 6 comboios intercidades devido ao calor. A empresa acrescenta agora que tem bloqueado também a venda de alguns lugares nos comboios de longo curso, de modo a reduzir a quantidade de passageiros. E ainda a marcar a atualidade nacional este domingo, 6 zonas do concelho de Almada estão sem fornecimento de água devido a uma ruptura de grandes dimensões. Sim, falamos das zonas do Monte da Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Val Flores e Costa da Caparica. De acordo com o aviso dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, as equipas estão no local para proceder já à reparação desta ruptura que aconteceu numa conduta adutora. Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho de Almada relataram sucessivas falhas de água e foi mesmo lançada uma petição que conta já com 4.000 assinaturas. Estas pessoas exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água. E no desporto, a Seleção Nacional faz daqui a alguns minutos a conferência de imprensa de antevisão do duelo de amanhã, frente à Espanha, a contar para os oitavos de final do Mundial. Cristiano Ronaldo vai estar ao lado de Roberto Martínez. É a primeira vez desde o início do Mundial que o número 7 da Seleção Nacional vai estar presente numa conferência de imprensa. Acontece na véspera do Portugal-Espanha, dos oitavos de final do Mundial, a reedição do jogo que afastou a equipa portuguesa do Mundial de 2010. A equipa das esquinas fez na última hora o treino e o primeiro e único treino de preparação para este jogo, de amanhã, em Dallas, nos Estados Unidos. No relvado estiveram todos os jogadores às ordens de Roberto Martínez. O selecionador nacional fala aos jornalistas pelas 6h45 depois do capitão Cristiano Ronaldo. É para ouvir aqui na Rádio Observador. E Francisco Trincão, um dos jogadores que está em Dallas com a Seleção Nacional, pode estar prestes a trocar o Sporting pela Arábia Saudita. É uma notícia do especialista em mercados de transferência Fabrício Romano. Diz que o atleta está em negociações avançadas com o Al-Ahly, do português Rui Pedro Brás, faz parte da estrutura. A notícia tem poucos minutos. Fabrício Romano indica que as negociações entre os dois clubes estão em curso e que a venda do extremo português deve ficar fechada por um valor a rondar os 50 milhões de euros. Francisco Trincão é a prioridade do emblema saudita para render o argelino Riyad Mahrez. Fechamos com a Fórmula 1. O piloto monegasco Charles Leclerc venceu esta tarde o Grande Prémio da Grã-Bretanha. O piloto da Ferrari dominou a corrida e beneficiou de incidentes que envolveram uma avaria do carro do piloto Kimi Antonelli e um despiste de Max Verstappen. A 6 voltas do final, o despiste de Verstappen implicou a entrada do safety car e reagrupou todos os carros, com a corrida a terminar atrás do carro de segurança. No pódio ficaram ainda em segundo lugar George Russell da Mercedes e Lewis Hamilton em terceiro pela Ferrari. Ponto final nesta edição das 6 da tarde, com a edição do jornalista Carlos Pedro, que está de regresso às 6h30, com a informação atualizada em formato síntese.